Segundo fruto, o fruto do seu ensino. Você vai conhecer um falso profeta pela sua conduta, pela sua ética, seu comportamento, sua vida familiar. E você vai conhecer um profeta também pelo fruto do seu ensino. Em outras palavras, o que é que esse pastor que você está admirando e ouvindo, o que esse pastor prega ou deixa de pregar? O que ele prega? Porque às vezes a pessoa, o problema é o que ele não prega. Esse homem, ele prega aquilo que agrada a galera, que agrada a igreja, que agrada o povo da internet, ou ele prega para glorificar a Deus, exaltar a Deus, e ele prega todo o conselho da palavra de Deus. Enquanto Jeremias profetizava, Jeremias, comissionado por Deus, ele profetizava contra os pecados hediondos de Israel e o juízo vindouro de Deus. Tinha muitos falsos profetas em Israel pregando mensagens de consolo e de motivação. Eles diziam: Jeremias está ficando doido, Jeremias é um alarmista. Fiquem tranquilos, Deus é amor. No final vai dar tudo certo, calma, a vitória está chegando, a vitória é sua, é minha. Mas o próprio Deus disse: esses falsos profetas tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Falsos profetas. Amado, cuidado com os pregadores que só pregam mensagens positivas, motivadoras, confortantes, que agradam até o incrédulo. Esse pastor que você está admirando na internet, está acompanhando, ou aqui dessa igreja mesmo. Esse pastor, ele prega sobre a porta estreita e o caminho apertado. Esse pastor, ele prega sobre a soberania e a santidade de Deus. Ele prega sobre a vileza do pecado e a teologia da total depravação da raça humana. Esse homem prega sobre a justa ira de Deus e a realidade e horrores do inferno eterno. Esse homem prega sobre a incapacidade do homem de salvar-se a si mesmo. Ele prega sobre o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, a nossa única esperança. Ele fala sobre a encarnação de Jesus Cristo, a sua humilhação e a sua glorificação, seu evangelho, sua graça. Esse pastor, ele prega sobre a nossa necessidade do dom do arrependimento, do dom da fé. Que Deus, através do dom do arrependimento que Ele concede ao pecador, Ele leva o pecador a se afastar do pecado, e através do dom da fé, Ele leva esse pecador a correr para Deus, para Cristo, que o conduz ao caminho apertado, o caminho da santificação. Esse homem prega sobre a arte de discordar do próprio desejo. Eu estou para pregar aqui um sermão sobre isso. A arte de discordar do seu próprio desejo. Ou a arte de discordar dos seus próprios desejos. De onde que eu tiro isso? Eu tiro isso de Lucas 9, que fala assim, palavras de Jesus: se alguém quiser vir após mim, Ele convida, venha. Mas se alguém quiser vir, tem algumas coisas. Primeiro, você precisa negar-se a si mesmo. Você precisa tomar sua cruz e seguir-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e realizar todas as suas vontades, prazeres e desejos e perder a sua alma. Jesus pregava sobre a necessidade de aprender a arte de discordar do próprio desejo. Sempre que um dos nossos desejos seja contra a vontade de Deus, ou atrapalhe a gente de segui-lo. Irmãos, todos nós nascemos com desejos legítimos e ilegítimos. Todos nós. E a palavra de Deus, ela fala para a pessoa que é tentado e tem o desejo de ter sexo fora do casamento, ser um adúltero, ela fala: não adulterará. Você tem que abrir mão esse desejo. Você nasceu com o seu pai, era um adúltero, a tendência sua é de querer ser adúltero também. E você tem esse desejo, é uma fraqueza sua. O mundo fala que você é assim, você tem que se conformar, tem que se aceitar.
E Deus fala, não, não, em Cristo você tem que aprender a discordar desse desejo pecaminoso. Tem gente que nasce com uma tendência homossexual. O mundo fala, você tem que se aceitar. Fala, não, não, não. A Bíblia fala que sexo é para um homem e uma mulher dentro do casamento. A arte de discordar do próprio desejo. Jeremias queria se casar. Ele sentia necessidade de se casar. Esse é um desejo legítimo. Mas Deus falou para ele, para você realizar a minha obra e cumprir a missão que eu tenho para você, que é uma missão muito difícil, casamento não, Jeremias, você não vai se casar. E Jeremias teve que abrir mão disso daí. Quando a gente vem a Cristo, a gente tem que aprender a arte de abrir mão dos nossos próprios desejos. O seu pastor prega sobre isso, ou ele fica falando sobre se reescrever a Bíblia, para acomodar mais pessoas dentro da sua igreja, porque ele quer ver a sua igreja crescendo, ou porque ele tem um amor maior do que o de Deus, e ele quer ver todo mundo sendo salvo. Ele abaixa o nível e o padrão da palavra de Deus para alcançar mais pessoas.